Olá, tudo bem? Continuando os nossos estudos de língua portuguesa, hoje nós vamos começar a abordar um assunto novo, e ele tem a ver com o uso das preposições. Então vamos nessa? Então, continuando o nosso programa de língua portuguesa, hoje nós vamos entrar na nossa aula introdutória sobre regência. Eu sou o Denilson, sou professor de português, e se você gostar do nosso trabalho, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações das novas aulas, ok? Vamos lá então! Vamos começar com algumas noções preliminares. O que é regência? Regência é o modo pelo qual um termo rege outro que o complementa. Veja o exemplo. Amor de mãe, ansioso por aprender. Amar ao próximo, ansiar por realizações. Em todos os exemplos aqui, eu tenho um termo regente que vem antes da preposição. Por exemplo, amor de mãe. E aí eu tenho um termo regido que complementa o sentido do termo regente. No outro caso, ansioso por aprender. Então, eu tenho como termo regente aqui ansioso, e aí eu tenho a preposição. Depois eu tenho o termo regido, que complementa a ideia do termo regente. Nesses outros exemplos aqui, temos amar ao próximo. Temos aqui o verbo amar, tem a preposição a, então aqui o verbo é o termo regente. E temos o próximo aqui, que é o nosso termo regido. Ansiar por realizações, mesma coisa. Temos aqui o verbo como termo regente, aí vem a preposição, e então o termo regido que complementa ou amplia o sentido do termo regente. Quando a gente estudar regência, temos que colocar algumas coisas aqui em perspectiva. Primeiro, o termo regente ele vem antes da preposição. Olha o exemplo. Nascido em setembro. Então, como eu tenho a preposição em aqui, estabelecendo uma relação entre essas duas palavras, nascido é o termo regente, porque ele vem antes da preposição. E aí, por consequência, o termo regido, ele vem após a preposição. Novamente, nascido em setembro. Nascido era o nosso termo regente, tem a preposição em, e o que vier depois da preposição é o termo regido. Se o termo regente é um nome, um substantivo ou um adjetivo, nós teremos a regência nominal, como aqui nesses primeiros exemplos. Amor de mãe, amor é um substantivo. Ansioso por aprender, ansioso é um adjetivo. Então, nesses dois casos aqui, temos a regência nominal, porque o termo regente ou é um substantivo ou é um adjetivo. Agora, se o termo regente for um verbo, então teremos a regência verbal. Como aqui, temos o verbo amar, amar ao próximo, e o verbo ansiar, ansiar por realizações. Então, nesses casos aqui, nós temos a regência verbal. E aí vamos recordar alguma coisa que nós já estudamos. Quando a gente estudou análise sintática, nós já vimos na prática alguns casos de regência. Por exemplo, o termo regente sempre tem uma função sintática diferente do termo regido. Olha lá, o segredo de Sofia era o desprezo por bajulações. Se a gente perceber aqui, segredo de Sofia, temos aqui como termo regente segredo e como termo regido Sofia, e estabelecendo uma relação entre essas palavras, a preposição de. Desprezo por bajulações. Temos como termo regente desprezo, temos como termo regido bajulações, e estabelecendo uma relação entre os termos, a preposição por. Só que nesses casos, as preposições elas vão estabelecer relações entre termos de função sintática diferente. Por exemplo, o segredo de Sofia é o sujeito da oração. Segredo é o núcleo do sujeito e de Sofia é o nosso adjunto adnominal. Perceberam? Então, o termo regente tem uma função sintática diferente do termo regido. Novamente, era o desprezo por bajulações. Opa, desprezo é o predicativo do sujeito, né? Porque o segredo era o desprezo. Então, desprezo é o predicativo do sujeito e por bajulações
é o complemento nominal da palavra desprezo, que é um substantivo abstrato. Então, novamente, predicativo do sujeito, complemento nominal. Então, a gente acabou de ver que o termo regente tem uma função sintática sempre diferente da função do termo regido. O termo regente e a relação entre os termos determina qual preposição será utilizada. Então, olha lá. Nós temos aqui duas frases muito semelhantes, né? Olhar por. Então, olhe pela janela, olhe pelo doente. Veja no contexto. Venha e olhe pela janela. O termo regente aqui é o verbo olhar, o termo regido é janela, e nós temos a preposição por aqui. Só que aqui a relação dá uma ideia de meio, né? Venha e olhe por meio da janela. Já diferente aqui na segunda, né? Tomara que o médico olhe pelo paciente. Olhe, preposição por também, e doente aqui, né? Então aqui já tem uma relação de cuidado. É o mesmo termo regente, é a mesma preposição sendo utilizada aqui, porém as relações são diferentes. Então aqui a gente já começa, né, a brincar com a possibilidade de interpretação de textos, ok? E aí nós chegamos no primeiro exercício da nossa aula de hoje. Identifique a alternativa que contém erro de regência nominal. Vou te dar 5 segundos para pausar o vídeo e responder corretamente o exercício. Vamos lá? Retomando, identifique a alternativa que contém erro de regência nominal. Letra A. Marisa tinha carinho a seus livros. Letra B. O carinho pelos pais naquela família é imenso. Letra C. Demonstrar carinho para com o país é uma forma de patriotismo. Letra D. O carinho sobre os filhos é a marca registrada de Antônio. E aí? Qual é a alternativa que contém erro de regência nominal? Bem, se você respondeu a alternativa D, parabéns, você acertou aqui a proposta do exercício. Quando eu digo carinho como termo regente, percebe que isso ocorre em todas as questões aqui, nós temos algumas possibilidades de preposições que podemos usar. Podemos dizer carinho a algo ou a alguém, carinho por algo ou por alguém, carinho para com algo ou carinho para com alguém. Mas não podemos dizer carinho sobre algo ou carinho sobre alguém. Então, o uso dessa preposição aqui está incorreto, o que acarretou um erro de regência. E esse erro de regência é um erro de regência nominal, porque carinho é um substantivo, ok? Então, eu sei que essa parte da gramática ela é meio chatinha, por quê? Porque nós vamos ter que relembrar aí as preposições e as principais relações que elas estabelecem entre o termo regente e o termo regido. Mas mais que isso, nós vamos ter que guardar quais são as preposições que podem ou não ser usadas com algumas palavras, tá bom? Vamos prosseguir para o próximo exercício. Agora, identifique a alternativa que contém erro de regência verbal. Então, também vou te dar 5 segundos novamente para pausar o vídeo, ler aqui o enunciado com atenção e assinalar a alternativa que contém esse erro. Vamos lá, pause o vídeo. Voltando aqui à nossa resolução, identifique a alternativa que contém erro de regência verbal. A. Aquela decisão custou ao policial. B. Este barco custou caro. C. O medo do menino procede com situações passadas. E D. Sua desconfiança não procede. E aí, qual foi a alternativa que você assinalou? Se você respondeu a alternativa C, muito bem, aqui tem erro de regência verbal. Vamos ver qual erro seria esse? Bom, o medo do menino, aqui está tudo certo, né? Medo é um termo regente, menino é um termo regido, tem a preposição de mais o artigo o aqui, mas como medo é uma palavra nominal, então aqui seria um caso de regência nominal,
que não está sendo cobrado aqui no nosso enunciado. O nosso enunciado quer um erro de regência verbal, então aqui tranquilo. Procede com situações passadas. Temos aqui o verbo proceder, ok. Só que uma coisa que procede de algo ou procede de alguém e não procede com. Então o uso dessa preposição aqui com o verbo proceder está errado diante da norma culta. Por isso aqui temos um erro de regência verbal. Nas demais alternativas não tem erro de regência verbal. Se você ficou com dúvida em alguma alternativa aqui e quer colocar o seu ponto de vista, a sua opinião, use os comentários desse vídeo para que a gente possa trocar ideias e assim conseguir entender melhor como se dá os casos principais de regência nominal e regência verbal na língua portuguesa. No próximo vídeo, nós teremos então uma aula de regência nominal. Então prepare-se aí para dar uma lida na gramática, para pegar alguns exercícios para se familiarizar com o assunto, ok? Espero você na próxima aula. E aí, para terminar a aula de hoje, vamos àquele breve resumo dos itens que foram vistos e sedimentar os nossos conhecimentos sobre o assunto, ok? Na aula de hoje nós falamos sobre regência, sendo que a regência é aquela relação entre um termo regente e um termo regido. Essa relação é construída por meio de uma preposição, e aí o termo regido sempre vai acrescentar, contribuir para o significado do termo regente, ok? Quando o termo regente é um substantivo ou um adjetivo, nós temos a regência nominal. Agora, quando o termo regente é um verbo, nós teremos regência verbal. Então, nos nossos estudos, a partir da próxima aula, nós veremos quais preposições serão utilizadas com alguns substantivos e adjetivos e também com alguns verbos. Mas agora que você terminou a aula de hoje, dê aquela pausa, tome um café, recarregue suas energias e se prepare, porque essa parte da gramática é interessante, porém um pouco trabalhosa. Então espero que esse vídeo possa te ajudar a estudar melhor as casos de regência nominal e verbal da língua portuguesa. Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative os sininhos para ser aí avisado ou avisada das próximas aulas que forem colocadas no canal. Então, forte abraço, bons estudos e até a próxima!